Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo à série de entrevistas DS 60 anos que entra agora na quinta semana. Você pode acompanhar aqui essa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no Instagram e no portal www.diariodesuzano.com.br. Hoje temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios de rádio aqui do Diário de Suzano o mestre da fotografia, o Carlos Magno Rodrigues. Ele é fotógrafo e documentarista, o nosso Indiana Jones da fotografia, que passou por muito tempo aqui no Diário de Suzano. Temos o prazer de receber você, Magno. Obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. Tem bastante história para contar. A gente sempre pede para o nosso entrevistado dar uma saudação para quem está nos acompanhando nesse momento. Legal, Edgar. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite do DS também, toda a família Moraes também. 60 anos não é para poucos, né? Uma empresa que dura 60 anos, e ainda mais nessa área, que é uma área tão difícil no momento, né? Se reinventar, né? E tem que comemorar mesmo com muitas entrevistas, com outras coisas mais. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre fotografia e um pouquinho dessa trajetória minha que foi curta no jornal, mas foi intensa, que mudou a minha vida, né? Só para a gente situar aqui, Magno, vou falar para os nossos internautas aqui, o Magno é meu amigo de infância, né? A gente já se conhece quase 40 anos, né? Por aí, já, né? Antes do jornal, né? Morava no mesmo bairro, né? E você nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo mês, no mesmo ano. As coincidências da vida, né? É verdade. E você que me trouxe aqui pro Diário de Suzano, né? É verdade. Eu já agradecer publicamente aqui esse convite que você fez na época, lá nos anos 90, né? E até demorei para atender o convite. Demorou bastante. Eu fiquei bravo com você, lembra? Eu fiquei bravo, falei, não, você tem que ir lá. E aí deu certo ali, tá aqui até hoje. E a gente morava no mesmo bairro e amigo de infância, depois nos encontramos na faculdade, né? No vôlei antes também, né? No vôlei. Eu jogava vôlei, né? Devia aqui uns 13 anos, 13 anos, né? Por aí. Faz tempo. Então vamos lá, vamos iniciar então falando da sua carreira aqui. Eu queria que você contasse como que foi o seu ingresso aqui no Diário de Suzano. Legal. Antes você já fazia fotografia, como que era o seu... Era assim, eu era office boy em São Paulo, num banco chamado Banco Boa Vista, e eu passava... E eu gostava já de fotografar assim, um pouco antes disso, né? E o engraçado, né, Edgar, que às vezes eu já guardava o negativo e colocava número no negativo. Eu sou meio metódico, né? Meio organizado para algumas coisas, né? Já gostava um pouco disso. Aí, quando eu era office boy no Banco Boa Vista, eu tinha 17, 16 anos, né? E eu passava em frente a uma escola de fotografia. E eu falei, vou fazer lá. E aí eu falei, o ano que vem eu vou fazer. No dia 13, acho que em 1990, se não estou enganado, eu fiz a minha matrícula lá. Terminei o curso lá, depois continuei na Focus, que foi uma escola muito importante para mim também. E aí, junto nesse período, eu já comecei a procurar alguma coisa, né? Já tinha aquele lado meio empreendedor, já meio despertando também. E comecei a fazer foto no Jornal do Bairro, que é o Página Leste. Que Página Leste é o Parada 15, né? Lembra? Que era pertinho da gente ali. E lá eu vendia meus anúncios para ganhar meu cascalho e fazia as minhas fotos. Ali foi um laboratório, né? Isso em 91, mas a primeira foto minha no jornal foi em 91. Mas aí quando o Gino de Siqueira, o falecido Gino de Siqueira, me convidou para vir para cá, eu estudava na UMC, né? E em 94, ele me chamou para vir para cá e minha vida mudou. Por quê? Porque aqui eu pude experimentar de tudo, né? Então eu cheguei no DS em 94, fiquei mais ou menos até 98 aí, né? Saí um pouquinho, depois voltei. Então foi um período muito curto, perto dos 60 anos, mas num período muito de ouro do jornal. Não sei se só eu penso isso, mas foi um período de ouro do jornal. Então era muito legal, fiz muitos amigos aqui, tem até hoje, né? Então foi uma época, esses 4 anos foi uma época de ouro para mim aqui. Você falou do Gino, eu lembro do Gino e do Gilberto Travesso, né? Os dois Gilberto. Que faleceram, grandes fotógrafos, né? Os dois. Eles não estarem mais conosco aqui. Pois é. Ô, Magno, toda vez que você vem, que a gente fala no seu nome, vem à memória aquela foto que você fez da queda do caso da Tana em 97, era um feriado, né? Você estava de plantão na época. E aí, no plantão, no feriado, nunca acontecia nada, né? E nesse dia ligaram aqui falando que tinha caído um avião. A Simone não acreditou muito, mas como jornalista que ela é, né? Nata, mandou o Nivaldo, né? O Niva que esteve aqui contou, né? Falou da parceria que você teve com ele na época, né? Sim. E foram pra lá. Eu queria que você contasse esse episódio aí. Como que foi isso? O que você encontrou na época, quando você chegou lá? O que você lembra? E tem as fotos que a gente vai mostrar pro nosso internauta aqui que está nos acompanhando também.
Legal. Então, apesar de ser uma notícia triste, né? Mas ela tem que ser noticiada, tem que ser dada, né? Essa parte de polícia nunca foi o meu forte, mas uma matéria como essa é sempre uma matéria importante para qualquer fotógrafo. E essa matéria marcou a minha carreira, obviamente, não tem como não falar dela, né? E foi em 94, no primeiro ano que foi decretado esse feriado estadual. 97, né? 97. Dia 9 de 7 de 97. E aí, aliás, eu tive uma exposição chamada 9x7, porque o número 9 e o número 7 me perseguia, ele me persegue até hoje, né? E olha só, dia 9 de 9 de 7 de 1997. De tanto que esse número me perseguiu, né? Me persegue ainda, né? Mas é bom, não é ruim não. E aí a gente veio pro jornal, assim, ninguém gostava de fazer muito plantão, né? Porque uma cidade pequena, tal, a possibilidade de acontecer alguma coisa é remota. E a Simone sempre usava não, e se acontecer tal coisa, se cair um avião, tal, né? E nesse dia houve esse fato realmente, né? A gente chegou lá ainda sem saber, a ideia era um monomotor, né? Lembrando que não tinha internet nessa época, era rádio. Então era um monomotor que tinha caído na região ali de Tijuco Preto, ali, né? Uhum. E fomos para lá sem saber exatamente o que era. E um período antes, tinha caído aquele em São Paulo, morreu quase 100 pessoas, né? Se não estou enganado. Sim. Então, só para entender que foi um avião da TAM, um passageiro foi injetado, então tinha uma ligação, uma importância essa pauta em si, por causa desse fato, né? E a gente chegando sem saber o que era exatamente, e depois que a gente percebeu, quando a gente fazendo as fotos e tal, aí quando eu vi um pedaço, tinha visto o corpo já, e quando eu vi um pedaço da aeronave que estava escrito Fokker, aí eu já conectei rápido. Falei, puta merda, é um jato da TAM, é um Fokker 100, que era o modelo, né, que eles usavam muito, aqueles aviões de médio porte, né, não tão grandes, né, que foi uma fatia que a TAM pegou nesse mercado, né. E aí falei, putz, isso daqui vai se tornar uma coisa assim, nacional, né. E aí a gente, não que a gente estivesse fazendo de qualquer jeito, mas assim, eu pelo menos naquele momento, eu e o Nivaldo, a gente falou, puta, agora é uma matéria que vai ter um peso grande, né. Tanto que na época, eu não lembro se eu liguei pra cá pra saber se eu podia rodar mais filme, porque assim, o Vanderlei falou ontem, era isso mesmo, era tipo, sei lá, 7 fotos, 11, 15 no máximo, né? Por pauta, né? Por pauta. Então nessa eu pude rodar 3 filmes, né? Que seria 100 fotos. Mesmo assim, você vê como é que tem que ser pensado, né? Na foto, né? E porque custa, né? O jornal tem um custo com ele lá, então, enfim, não é barato, né? E aí a gente caprichou, nossa, era a matéria, mas como a gente chegou meia hora antes dos outros veículos, isso dá uma vantagem enorme, né? Então deu tempo de fotografar tudo, né? Na época eu já articulei também com o Marcelo Alvarenga, que era meu editor, e com a Simone. Falei, olha, temos as fotos, isso e isso. Liga para as agências, já combina o jogo aí já. E eles fizeram com a agência do Brasil e mais uma. E aí mandou para as agências, e das agências foi para o Brasil inteiro. Então a gente foi ágil também nesse processo. Foi um trabalho de equipe também, né? Essa foto rodou o mundo, né? Essa daí rodou. Rodou. Todo mundo deu isso aí, né? É um assunto que... Inexplicável um negócio desse. Um corpo cair do céu de um avião, né? Pois é. E que máquina você estava usando, Magno, na época, você lembra? Era uma máquina de filme, né? Eu sempre usei Canon, então o jornal tinha Pentax, mas eu sempre usava Canon, sempre usei eu gosto de Canon. Eu acho que era uma AE1, né? Uma AE1 não, era uma EOS A2Z que a gente fala. É uma câmera intermediária, né? É o mais comum na região, uma câmera de filme, né? Nessa época nem se falava digital ainda. E tranquilo, com lente... Não lembro se era fixa ou zoom. Você chegou lá, você encontrou o corpo lá? Sim. As peças da aeronave, o sapato que nós vamos mostrar aqui do engenheiro que tinha ejetado, tinha caído lá. Sim. Você não mexeu em nada da cena e fez a foto. Você não pode mexer. Você não pode, mas por exemplo, a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Existe uma parte dos fotojornalistas que optam por produzir, né? Fazer essa produção, mexer algum acessório. Vocês vão ver aqui do sapato. Mas eu vou mostrar de uma vez, né? Então, por exemplo, aqui, vamos ver se vocês conseguem ver em casa. Mas aqui é o local, né? Então, você vê, não sei se dá pra ver aí, mas o legal dessa foto é que tem um rapaz com a camisa da TAM aqui. Foi isso que eu achei interessante, né? Então, tá só nele a câmera? Tá, né? Tá. Então foi bacana, mas desse jeito que está a cena, né? E o Jornal Diário Suzano é um jornal, vamos dizer assim, como a gente fala, entre aspas, sangrento. Então não adianta trazer uma foto muito... Apesar de eu ter feito fotos mais picantes para outros veículos. Mas esse daqui não. E essa daqui que é bem legal, que acho que é mais bacana, né? O Edgar sempre fala dessa daqui, eu também gosto muito dessa foto. Você mostrou o que aconteceu sem o sensacionalismo, exatamente, causar uma repulsa na foto, alguma coisa assim, muito, né? Sim.
muito chocante, né? Foi uma foto... Tem uma certa delicadeza nela, né? Então, mas aí você mostra que um corpo ali caiu, que ele afundou razoavelmente no chão, tem o sapato dele que não foi mexido, então, por exemplo, numa possível produção, podia colocar ele ali, mas eu acho que uma que não pode, legalmente você não pode, mas não é legal também, né? Você tá mexendo na cena. Vai ter a perícia lá, tudo, né? Sim. Você não tinha como mexer também. Não tem e não deve, na opinião. Mas existe uma margem de discussão sobre isso, né? Então... Mas a gente não mexeu na cena em nada, absolutamente nada. O acesso foi fácil? Você conseguiu? Foi. A gente até, o mais difícil foi conectar as coisas, mas a gente chegou no local, aí os moradores estavam ali, não, o corpo tá ali, tem tal coisa, a gente vai conectando, né? Só que nessa época você não tem celular, não tem ninguém, então você tem que ir andando até o local, achar um lugar, achar um outro. Os moradores vão falando, pegando depoimentos, eu vi um barulho tal. Então você vai juntando as peças, vamos dizer assim, né? É uma coisa de investigação mesmo, né? Então, eu e o Niva, né, nós fomos fazendo ali, registrando, né, então, não sei se, acho que acredito para ele também foi uma das pautas mais importantes também da carreira dele, né, sim. E na minha, com certeza, não tem como não falar, né, porque a gente que é regional aqui tem uma pauta que chega a todo o país, né, então essa foto saiu em vários lugares, né, o mais legal para mim foi na Veja, que saiu, então é bacana, né, então é importante para o fotojornalista ter um registro desse, né. E porque assim, a foto que você falou, né? É uma foto que você não pode mexer, mas o fotojornalismo é foto em movimento, né? Você vai falar também um pouco do. Você fez foto, deixou até, né? De fazer foto de casamento. É diferente, né? A fotojornalismo é uma foto em movimento que você tem aquela oportunidade lá, tem que fazer e depois perguntar o que aconteceu, né? É bem assim mesmo. Eu vi os meninos ontem conversando. Eu tava no volante, eu não podia perguntar, mas eu enchi o saco dos dois aqui, né? Do Irineu e do Vanderlei, né? Eu vi a hora que vocês falaram sobre isso. Então, cada um tem um olhar. Eu fiz 25 anos de casamento, sempre tive o olhar de fotojornalista, porque eu sou fotojornalista desde a minha formação. Então, eu sempre levei isso pro casamento. O casamento é uma coisa mais produzida, onde você tem que fazer fotos posadas e tal, né? Mas eu acho que tem margem para você fazer fotos sem ser posadas também. Agora, quando um fotojornalista que não tem experiência nenhuma em casamento faz, ele faz totalmente livre, que é um pouco disso que eles falaram ontem, né? Aí que eu ia perguntar para os dois, né? Mas na hora do vamos ver mesmo, todo mundo quer aquela foto posada com a família, né? Tem um pouco disso também, né? É legal misturar as duas coisas, na minha opinião, né? Mas sem dúvida nenhuma, o olhar, a sensibilidade, a leveza, a leitura que o fotojornalista faz é bem interessante com relação a isso. Fica mais natural, né? Porque ele não vai mexer muito, né? Ele vai captar aquilo, né? E você fez bastante cobertura aqui, você ficou 5 anos aqui no... 4 anos, mais ou menos, 4 anos no jornal. Fiz. E você tem, além dessa cobertura que você fez aí do Foca Sem da TAM, você fez muita foto de vôlei também, né? Você pegou uma época boa do vôlei aqui de Suzano. Né? Pegamos. Eu não fazia tanto esporte, mas eu fazia um pouco. Não lembro quem fazia mais. O Vanderlei estava no laboratório nessa época. Eu não lembro qual dos meninos que faziam mais, mas tinha alguém que fazia mais. Mas eu fiz vôlei, fiz basquete também, futebol, fiz de tudo um pouco, né? Eu fiz muita coluna social com o Gil, né? Com o Hudson, que também trabalhou aqui, né? Então, fiz show na Labum com a Marilei. Nossa, acho que fiz quase todos os shows da Labum. Porque eu gostava de ir e era o primeiro da lista, eu me oferecia. Então, a gente ia. Nessa época eu fazia muito, eu trabalhava, virava um dia atrás do outro. Então, apesar de ter sido 4 anos... foi muito intenso, né? E aqui foi uma escola, né, pra mim, de carnaval, tudo, né? Você fez muito carnaval. Eu gosto dessa coisa cultural também. Carnaval fiz um monte também, todos no meu período eu fiz, né? Participei, seja no camarote, seja na avenida, seja pré-carnaval, né? Então, e o legal, né, Edgar, que a gente não fazia assim, eu faço só esporte, eu faço só polícia, não. Era tudo, né? Era tudo, então é uma escola mesmo, né, o jornal é o Diário de Suzano. Tinha um departamento de fotografia no Diário de Suzano e tinha lá 5, 6 fotógrafos, né? Daí pra lá. O que aparecia lá, fazia, né? Você colocava, lembra? Você colocava lá a pauta lá, aí o que tivesse livre, fazia o serviço lá, a matéria, né? Só algumas que eram direcionadas, por exemplo, vamos fazer social, aí você vai lá, né, então tem X. Ou quem vai fazer, sei lá, um uniforme publicitário, vai Y também, é uma coisa que eu fazia muito com a Fátima também. Então, às vezes, algum colega tinha uma predisposição e já destacavam um fulano para isso, né? Também que é bacana também, né? Qual que é a diferença hoje que você vê, Magno? Na época, usava muito filme, né? Não podia usar muito filme, assim, era aquele determinado lá, 5 filmes por pauta, tal. Às vezes você fazia 5, batia 5 cliques lá, aproveitava 2, né? Nem falava... Não, aproveitava os 5 mesmo. Eu digo assim, se você tem 5 fotos pra você clicar lá, você erra 3, sobra 2, você não erra 3, não, você tinha que acertar 5. Tinha que acertar os 5, né?
Como e que vertical e horizontal ainda. Como que é hoje, assim? Você acha que hoje está mais fácil? Muito mais fácil? A foto antiga era melhor, não é? Como que você está vendo essa? Eu acho que cada momento tem o seu desafio, né? Mas eu acho que a gente tinha que pensar mais, né? Se a gente fizesse mais que 5 ou 10 chapas, o Xaxá matava a gente, né? Não pode, né? Porque assim, imagina, um jornal ele tem um custo enorme para rodar, para o laboratório, enfim, uma estrutura grande, né? O impresso ele é custoso, né? Então a gente tinha que se policiar. Por um lado, isso aprimorou todos nós, né? Então a gente tinha que pensar no clique, né? Então isso é legal, eu acho que isso é interessante. Talvez hoje, o fotógrafo veio do filme, como ele planeja mais, ele pensa mais no clique, ele hoje estaria mais solto, vamos dizer assim. Acho que alguém que nasceu só na parte digital talvez não consiga entender isso, a não ser que fizer um laboratório de usar só filme, né? E tem uma outra coisa, você não via a fotografia. E você tinha que estar tecnicamente perfeita. Não tinha como você fazer uma foto... Porque o digital você faz e vê. Se está ruim, você já faz outra. É. Então você tem que ter certeza. Então você tem que ter um domínio técnico maior, na minha opinião, né? Não que seja melhor, não é isso. Mas você não podia errar, tecnicamente. Então, tinha essa questão. Então, tinha uma boa parte... Eu acho que hoje sobra tempo para que a gente possa pensar mais do ponto de vista artístico, conceitual, do que na época a gente tinha que dedicar uma parte considerável à parte técnica. Não que não tenha que ter hoje, mas você não podia errar, você ia ver depois de algumas horas, né? Ou depois você revelasse, né? Então tem um controle técnico grande ali também, né? Então tinha essa questão. Hoje é diferente nesse sentido. Eu acho que hoje existe uma liberdade maior, existe uma democratização maior da fotografia. Eu acho que a última vez que teve isso foi em 1887, quando o George Eastman inventou um filme em rolo. Então o filme era só em chapa. O fundador da Kodak, ele inventou em rolo. Quando ele fez isso, ele democratizou a fotografia para o mundo inteiro, né? Então você recebia uma câmera com filme, com 100 chapas, revelava, fazia as fotos, devolvia para ele revelava, te entregava as fotos e entregava uma câmera com filme de novo. Essa foi a proposta dele, que ele construiu a Kodak, né? E isso revolucionou a fotografia. Eu acho que o digital trouxe isso também. O digital possibilitou a gente dar um salto, e isso, quando associou o celular, então virou uma coisa assim, sem precedentes na história. Eu acho, muita gente reclama, fala que, sei lá, ou que morreu a questão da profissão do fotógrafo, mas eu acho que, de uma certa forma, democratizou o acesso à imagem em si, né? E é assim, o mundo ele vai se mudando. Não tem como você parar isso, né? Porque tem muita câmera fotográfica muito celular, né? Que o que menos faz é a ligação, né? O celular, tem celular aí que ninguém liga mais caro que uma máquina, né? Sim. Os meninos falaram aqui ontem também, eu também concordo com isso, né? É o olhar, né? O olhar do fotógrafo, ele vai determinar ali. O olhar é o quanto você acumulou de conhecimento, de cultura, como você enxerga aquilo, um pouco do seu mundo. Então, isso daí é intransferível. Se você está com um celular, com uma câmera, com uma filmadora... O importante é o olhar. O olhar, né? E é isso mesmo. E de tudo que você acha, assim, para quem está nos acompanhando, quer ser fotógrafo e começando aí a profissão, o que é mais importante que você vê, assim, o enquadramento, o foco, o que você, assim, que não pode faltar de jeito nenhum numa foto, numa boa foto? Acho que antes de mais nada, para ser fotógrafo, tem que ter a vontade de ser isso, né? De ter esse desejo, né? De seguir essa profissão, que é uma profissão super bonita, mas com vários desafios hoje em dia, né? Tem que ter uma preocupação técnica também, eu acho que junto com uma parte conceitual também, ou seja, ter alguém só técnico e não pensar no ponto artístico é ruim, mas o vice-versa também é. Então talvez tenha um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Entre uma preocupação técnica, porque a técnica ela trabalha em favor do que você quer expressar, né? Então tem uma parte técnica e uma parte conceitual, as duas coisas são importantes, é um equilíbrio, né? E hoje está acessível, né? Com o celular você consegue começar, então, e o conhecimento hoje você tem de forma gratuita, no YouTube você consegue encontrar de forma gratuita muita informação, né? Na minha época, ainda lembro disso, ainda várias vezes, era muito elitizado. Elitizado como? A gente morava na Zona Leste de Itaquera. Eu fazia o primeiro curso, não, mas o segundo e terceiro curso eu fiz ali na Paulista, numa escola consagrada lá, que era a Focus, né? Hoje ela existe ainda, né? E eu lembro que na escola inteira, sei lá, devia ter uns 200 alunos, eu era o único aluno da Zona Leste. Olha o tamanho de como era elitizado a fotografia. É absurdo, né? E hoje não, hoje você tem fotógrafo de todos os jeitos, em todas as camadas, porque a informação ela chega em qualquer canto, né? Então você tem tutoriais de YouTube que você fala, putz, isso aqui é melhor que alguns cursos que tem aí. Então, se ele tiver vontade, o desejo, essa pessoa vai atrás do conhecimento e vai aprimorando. Agora, é legal ter um espaço para você praticar, né? O jornal é muito importante nesse processo, né? Hoje eu não sei se
seria mais o jornal, né? Mas hoje existe uma coisa meio independente também, dá para você correr atrás de uma outra forma, tem as agências, tem alguns caminhos alternativos aí, né? Não existe um caminho meio... Antes era claro de você ver o caminho, hoje é meio... não tá tão claro mais, né? Tem muita informação, né? Hoje tem. Eu tô olhando para você, olhando para o celular aqui, não é falta de educação não, mas é que o pessoal Não, o pessoal manda mensagem aqui. Por exemplo, o Julien Pereira, fotógrafo lá de... Julien, parceiro. Acho que é de Poá, ele trabalhou na prefeitura de Poá. Poá, Julien, é a região toda, né? Magnão, onde a vida acontece. E quando sai esse projeto? Eu já tem no Instagram, não tem? Onde a vida acontece, eu sigo lá, tem umas fotos bacanas lá, hein? Tem, legal, obrigado. Um abraço, Julien. Cara, onde a vida acontece é uma frase que eu falo já tem um certo tempo, que eu acredito que a vida acontece nas bordas, na periferia e não nos centros urbanos, né? E é nas coisas simples, na realidade, seja na zona rural ou na periferia das grandes cidades, né? Onde a vida acontece, eu uso esse termo. E aí, acho que foi o Douglas Cordeiro que brincou comigo uma vez, um cineasta aqui da região, falou, não, você fala sempre isso, tá. Eu peguei mesmo, comecei a observar tal, e aí eu criei esse perfil. E aí a minha proposta era fazer o ano passado, Julien, quando eu fiz 30 anos de profissão, mas não deu, porque veio a pandemia, eu até pensei em fazer alguma coisa resumida, mas... Você vai fazer o quê? Uma exposição? Eu quero fazer uma exposição, mas foi bom, porque eu acho que eu tenho que juntar um material para isso ainda, né? Então eu tenho que procurar um pouco mais, né? Então, eu acho que precisa de um tempo mais de maturação. Eu estava até conversando com a Márcia esses dias, minha esposa, quem sabe o ano que vem a gente consiga ter o material, Julien, para a gente poder fazer um pouco dessa exposição onde a vida acontece. Falei com um amigo meu também, que é o Amauri também, que sabe como é que é isso, né? A gente conversa sobre esse projeto. Então, acho que nos próximos anos, aí não tem pressa não, nos próximos anos eu vou montar alguma coisa com esse tema. Estou colhendo material sobre isso, né? Então, vai mais um tempinho para a gente juntar um material para a exposição, né? Isabela, tá tudo certo aí, mas... Tá. Caiu? Não caiu não, né? Não. Onde caiu a nossa live, eu estou preocupado aqui. E você entrevistou, acho que o ano passado, o anterior, 2019, você entrevistou o Araquém Alcântara, né? Você entrevistou, né? Eu vim aqui, né? E eu queria saber, assim, tem um fotógrafo que você fala que pra você é o top, é o melhor fotógrafo que você se espelha, assim, que você... Eu acho que tem grandes profissionais, o Araquém é um deles que eu... Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, com certeza é um deles. E o Cartier-Bresson também é um deles, né? Então o Bresson, acho que se eu olhar o meu trabalho assim, eu vejo que não só eu, inspira muitas pessoas, né? O Bresson, mas gosto muito da forma como o Araquém, por exemplo, fotografa a natureza, ou como o Salgado fotografa retratos também. Então um pouco de tudo, né? Eu gosto muito de natureza, gosto muito de retrato, gosto muito dessa questão da periferia, onde a vida acontece. Então, Você tá com a foto, aquele foto do pé aí, onde a vida acontece? Tem essa foto. Não mas essa daqui não, é como se fosse, né? Olha, vou mostrar para o fosse. nosso amigo. Olha que foto simples, né? Que foto bacana, né? Essa foto é legal. Essa foto é de 2012, portanto já é digital. Não, 2011, estou vendo aqui atrás. E esse senhor hoje, eu sou o Jaime, ele mora em Minas, ele é vivo ainda, graças a Deus. Ele está com 90, lá vai fumaça, 91. E é original, então eu achei, não mexi em nada também não, aquela mesma história, né? Então tava lá, e Minas é um celeiro de boas fotos, né? Bem legal, né? Então é interessante. E eu gosto, quando eu vou para Minas, eu gosto de fotografar. Foto de natureza ou de pessoas que você gosta mais de fotografar? Tem alguma diferença? Claro, deve ter uma diferença. Mas... Eu acho, respondendo, eu gosto mais de fotografar pessoas, mas gosto muito de estar na natureza. A fotografia é uma desculpa para eu estar na natureza. Então, de eu fazer uma caminhada, de eu fazer uma travessia de um lugar para o outro. Então, nas expedições que eu pude fazer, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Pico das Agulhas Negras, tem vários lugares. Os Pereiros do Sul que eu fiz em 99 foi o último, né? Em 2019, perdão. Então o fato de você estar na natureza fotografando é muito legal. Eu acho que isso que é o bacana, né? A fotografia é uma desculpa para você estar ali na área da natureza ali. Eu acho que isso é bacana. Mas eu prefiro o retrato. Retrato, né? Eu prefiro o retrato. Ó, tem mais foto aqui, já Edgar. fiz as coisas simples, né? Você Sim. pega as coisas... Vamos mostrar para o nosso... Ó, aqui é da época do vôlei. Não são muitas, eu não fiz muitas. Eu não lembro mais. O Vanderlei vai saber dizer quem que fez mais foto de esporte. Os anos 90, aí o vôlei super campeão nessa época aí. Tinha aqui, mas tem algumas, né? Então... Tá voltando agora, é verdade, Edgar? Tá voltando. O prefeito anunciou a volta do vôlei. Legal, ousado. Possivelmente em agosto começa já a disputa do Paulista. Aqui um pouquinho da Labum, foi uma casa que teve em Mogi, no shopping, quem é mais moleque não vai lembrar. Eu acho que eu fui em quase todos os shows da Labum. Se não fui em todos, eu...
E hoje eu procurei a foto do Ramones, eu não achei, porque eu fiz a foto do Ramones com a formação original. E olha que eu nem gosto de rock que eles tocam muito, mas eu sei que ele é um grupo importante. Mamonas, né? Mamonas aqui é o Mamonas, né? O Dinho. Esse dia aqui no show, na Labum, o pessoal transpirava, subia uma fumaça assim, caía, pingava água. E a câmera não conseguia fotografar. Foi muito difícil fazer show aqui. Pingava mesmo. É uma coisa de louco. Labum tava até no teto. Aqui a Ivete Sangalo quando foi lá também, né? Bem legal. Aqui já é outro assunto aqui, da eu já mostrei, né? Mas é isso. Quer que eu mostre daqui já? Vamos falar do Farofa então. Você tá com o cartaz do Farofa aqui, né? Tô. Queria que você explicasse aí pro nosso amigo internauta o que é o Farofa, o movimento Farofa, tem exposição de fotos, então, essa ideia aí de... O Farofa, ele surgiu assim, em 2011, quando eu fui a primeira vez no Festival de Fotografia de Paraty, eu fiquei impressionado, foi no 7º que eu fui lá. O Paraty tem um festival internacional que é muito legal, né? Se não foi ainda, vai em setembro sempre. E aí eu falei, puta, que bacana, se levar isso pra Suzano, tal, eu fiquei com aquilo na cabeça, e assim, eu fui todos os anos depois, né, em Paraty. A Márcia que me acompanha, minha esposa, em 2011, 12, 13, 14, mês de setembro, eu reservava e ia pra lá. Que lá você tem palestra, concurso, exposições, projeções na cidade, é muito legal, né? E aí em 2016 eu falei, puta, aí o Pedro Chavedari e o Guilherme Silva, que são dois fotógrafos de Mogi, tinham uma ideia de fazer, eles tinham um coletivo deles lá, em Mogi, esqueci o nome agora, e eles iam fazer alguma coisa nesse sentido. Eu falei, vamos juntar a ideia que eu tenho com vocês, vamos montar algum festival, assim, assado e tal. E a gente fez isso, no final de 2016, conversamos, pensamos em várias cidades, aí quando a gente foi apresentar para o Rodrigo, falou, não, vamos trazer para cá. O Rodrigo topou trazer para cá, e o Poder Público é um parceiro importante nesse processo, não tinha como não fazer sem ele, né? E o Valmir também estava também por trás, né? E aí o Geraldo também, e aí foi legal, porque a gente pôde trazer o Farofa, durante 4 anos seguidos, 5 anos já, né? É 5º ano esse? É o 5º ano, né? Vamos ver, a gente está se organizando ainda, né? Esse ano a mãe de um dos nossos membros está internada ainda, então a gente acabou não falando muito sobre isso. O Vanderlei está falando que ele fez parte aqui do Farofa. Sim, o Vanderlei é sócio, eu já chamei ele para vir para cá, ele fica me enrolando. Vem pro Farofa, Vanderlei, vou fazer um convite público agora. Ele sempre nos ajuda de todas as formas, todas as formas. Por que fez? Então, quando a gente estava pensando no nome, a gente pensou em um monte de nomes, sentamos lá num café em Mogi, pensamos em nomes, ficamos conversando eu, o Pedro e o Guilherme, e aí surgiu, não lembro se foi eu, foi o Pedro ou o Guilherme, eu acho que foi o Pedrão. E aí surgiu o nome Farofa, mas por que o Farofa? Porque é brasileiro, porque é uma mistura de tudo, porque é uma coisa simples, que todas as pessoas têm acesso, é periférico, você vê que está conectado aonde a vida acontece de uma certa forma, né? Porque todos nós somos dessa questão da borda. Mesmo o Pedro, por exemplo, tem um trabalho muito legal com relação a isso também, é totalmente diferente do meu, né? O próprio Guilherme também. Mas é por causa disso. A farofa brasileira é algo que é uma mistura de tudo. Então, por isso, farofa, né? Deu super certo os primeiros anos, né? E o mesmo o ano passado foi de forma remota, né? E esse ano ainda a gente não fechou ainda. Seria no mês de agosto agora. Vamos ver. Quem sabe seja um momento pra gente... É que realmente por conta do Covid, né? Então a mãe do Gui tá internada, não sei, acho que deve estar agora uns 3 meses. Então. Não deu pra fazer isso. Somos nós 3, né? Então vamos aguardar aí. A Bruna tá falando, a Bruna Laura Nascimento tá falando, saudade dos encontros presenciais do Farofa, um movimento muito importante para fomentar a fotografia na região. Né? Sim, é bacana, o Farofa é bacana, ele é um projeto legal. Ô Magno, vamos falar um pouco dos seus documentários, né? Você é um documentarista, queria que você falasse um pouco, você estudou antropologia, como que isso te ajudou aí na formação da fotografia também e também nos documentários? Legal. Eu acho Quantos documentários você fez já? Você fez um para Aparecida, né? Aparecida eu fiz 3 ou 4, acho que 3. Para Aparecida fiz 3, tem o Davi Bentivenha, da época que o Valmir estava com o projeto Memória Viva também, eu pude documentar várias coisas do Memória Viva, né? O Valmir criou o Valmir Pinto, que hoje é vice-prefeito secretário, né? De Cultura. Na outra gestão dele criou o Memória Viva, então a gente pôde fazer bastante coisa também. Fora isso, os que eu faço paralelo. Tem números, né? Não sei dizer quantos. Mas o Paparecida é um dos que eu mais gosto. Eu fiz vários, mas assim, em 2016 o Guilherme estava comigo, o Guilherme Silva, que é parceiro do Farofa. A gente foi para Aparecida, o pessoal queria registrar os 20 anos de um grupo chamado Caminhando com Maria, que é de Mogi, o Edinho, que é parceiro.
E aí a gente foi o primeiro ano para poder ver como é que era. Mas nesse primeiro ano eu já fiquei encantado e fui caminhando dos 130 quilômetros, eu fui caminhando uns 80, né? Junto com eles. Foi muito interessante, muito intenso, mas muito legal. Contar um pouquinho da história deles, né? Então foi bacana. E aí foi meio que natural, eu já tinha vontade de fazer, eu gosto muito dessa questão do patrimônio histórico, sempre gostei, desde quando, nossa, desde quando era moleque. Então, isso está em mim. Isso é uma coisa que eu vou estar junto na cidade sempre. É a coisa que mais me interessa, essa questão da memória, do patrimônio, enfim. Você já foi para Minas? Minas Gerais já foi? Não, para Minas eu vou todo ano, né? Todo ano você foi. Cidades mineiras lá, Mariana, São João da Não, Rei. aí não são todos os anos, mas eu já fui para alguns lugares. Tem várias interessantes, sim. E aí a gente, aí em 2017, eu acho, falei, vamos fazer uma pós, aí escolhi antropologia, aí eu optei por uma pós online, porque eu queria ver como é que era também essa questão de estudar online. Antes desse boom que teve agora online, eu já queria ver como é que era fazer uma faculdade online e fiz, né? Falta só finalizar o meu TCC, preciso entregar ele para receber, mas eu fiz toda ela, foi bem legal. Pegou todos os créditos já? Sim, é muito interessante, falta entregar o TCC e pegar o diploma. Mas é uma pós em antropologia, sou formado em comunicação social e fiz publicidade e propaganda, né? Fiz uma extensão na PUC também, na área de patrimônio histórico e políticas públicas, que eu gosto muito, foi bem legal, fiz muita coisa lá com um grupo lá que teve nessa especialização. Então é uma área que me interessa e agrega com essa questão de foto de retrato de pessoas, né? Tá conectado, né? Isso daí tá tudo junto, na realidade, né? O mesmo balaio, a gente que separa, né? Mas tá tudo junto, né? E qual que é a diferença que você vê em fazer um documentário e fazer uma foto, assim? Tem uma diferença, né? Muito importante. Eu acho que fazer cinema, ou fazer documentário, ou fazer vídeo, pode usar qualquer termo, é um trabalho muito coletivo. Então, ninguém faz isso sozinho. Então, nos meus projetos de cinema, tem o pessoal do Curta Suzano, né? Então, que eu estou envolvido. Na cultura também, tem muita conversa com o Valmir e com a Mauri também. Tem outros grupos também que eu estou envolvido com essa questão. Então, é um trabalho, é um fazer coletivo, né? Ninguém faz isso sozinho. E a fotografia não, ela é uma fotografia, ela é algo que muitas vezes ela pode ser bastante individualista, né? Nesse sentido, o clique final é seu, né? Apesar que hoje você pode produzir coisas que demandam mais pessoas, né? Mas eu sair para fotografar, por exemplo, sei lá, em tal lugar lá, você e a câmera, né? Então é algo bastante individual. E o cinema, o documentário, ele é algo coletivo, né? Você não constrói sozinho, né? Então é um pouco disso, né? Mas você não faz mais casamento, né? Por que você optou de não fazer mais, né? Casamento, né? Ser uma referência, claro, aqui na região. E você, às vezes, quando você recebe convite para ir em casamento, você acha que é para fazer foto também? Às vezes tem esse negócio? Não, já foi. Tô brincando. Mas antigamente tinha, né? É brincadeira. Não, mas... Olha, eu parei em 2016, foi o último, 2015, né? 2016, no comecinho do ano eu fiz o último. Foi inclusive a prima da Márcia lá em Minas. O último que eu digo assim, que eu falei, vou parar. Antes disso, uns 2, 3 anos antes, eu já vinha falando pra Márcia, minha esposa. Eu falei, vou parar. Porque eu acho que é um ciclo. E eu acho que qualquer ciclo, você tem que ter coragem para você fechar ele. E eu acho que tinha que fechar num bom momento. Eu vou esperar eu estar, falando claro, abertamente aqui, eu vou esperar estar no final lá, já não tenho a mesma energia, eu já não tenho o mesmo tesão para fazer, eu já não tenho o mesmo domínio, seja na tecnologia. Eu prefiro fechar ele num ciclo alto. Eu acho que eu não sei, eu acho que é isso. As pessoas às vezes não têm coragem de falar isso, mas um pouco disso. E a gente cansa de fazer, a gente ama muito fazer, eu gosto muito de fazer casamento, fiz muito. Eu fiz mais de 1000 casamentos. Você perguntou de números, né? Casamento eu sou 1000 casamentos? Mais de 1000. Mais de 1000. A gente cansa de fazer, porque assim, e a gente abre mão de todos os sábados e domingos que você tem na vida, né? Então, assim, eu acho que eu contribuí a minha cota, me ajudou muito na minha carreira, a minha formação como profissional, né? As coisas que eu tenho. Então o casamento é uma forma de renda muito bacana. Mas eu acho que eu fechei um ciclo ali. Eu precisava fechar. Então, e foi isso. Eu resolvi fechar esse ciclo. Mas assim, depois dessa data, teve um ou outro, sei lá, teve uma bodas de ouro dos Braguiola, que é uma família que eu fotografo muito. Não tive nem como... Fui fazer com o maior prazer do mundo. Tive um casamento que eu fiz na praia também, de uma amiga que me convidou. Fiquei muito feliz com o convite delas. E agora eu fiz esse final de semana de um amigo meu também, do Kiel, pude fazer, não foi uma cerimônia íntima só, mas foi legal, assim, fazia 2 anos que eu não fazia, então assim, é só alguns convites de pessoas que fazem parte da minha vida, né, de uma forma ou de outra, então é por conta disso. Mas acho que era necessário encerrar, até porque se você não encerra isso, não abre outras portas, né, você fica fechando. Existe, aproveitar e falar sobre isso, existe um preconceito muito grande na fotografia de casamento.
Quando eu comecei era muito maior, mas ainda existe. As pessoas acham que o fotógrafo de casamento é um fotógrafo de segunda linha. Hoje não tanto mais. Hoje, quando eu digo, é de uns 15 anos pra cá. Uhum. Que é um fotógrafo ruim, ou que não é tão bom, que ele faz casamento porque ele não consegue fazer outras coisas. Foi uma super responsabilidade, né? Você já pensou? Mas as pessoas têm um preconceito, porque é uma tarefa comercial. Então acha que o fotógrafo de casamento não pode ter sensibilidade, não pode ter... Eu acho um enorme preconceito, mas isso atrapalha. Então as pessoas acham que quem faz casamento não tem capacidade de fazer outras coisas. Então existe um preconceito. Então o casamento acabava, de forma, agora falando do ponto de vista como marketing mesmo, acabava empatando, eu não conseguia alavancar projetos, porque as pessoas acham que você faz casamento, você não tem capacidade de fazer outras coisas. Isso chama preconceito. Como um todo as pessoas têm isso, tá? Uhum. Então foi uma questão de tempo mesmo, que eu acho que acabou esse período meu. Era uma questão de, se eu fechasse esse ciclo, eu posso abrir novos ciclos. Então foi um pouco disso, né? Uma curiosidade, quando você vai num casamento, você é convidado para um casamento, você não vai fotografar o casamento, mas não dá uma vontade de você ficar olhando assim, querer fazer foto? Não dá não. Ou não, você fica tranquilo? Não, eu vou bater papo, tomar meus negócios lá, não tenho mais essa vontade não. Ô Magno, você participou de documentários, né? Cinema, como você disse aí. O que te chama a atenção assim, no cinema? Eu digo assim, nesses streamings que surgem, Netflix, Amazon, ou até mesmo no cinema, o que te chama a atenção de filme, mais drama? O que você gosta de ver assim, documentário, cinema? Você está na sua casa tranquilo assim pra você ver? Eu gosto bastante de documentário também, propriamente disso. Filmes de ficção eu gosto também, acho legal. Biografias também eu gosto também. Série eu não gosto tanto, minha esposa gosta bastante de série. Eu não assisto tanto série, às vezes tem algumas legais. Agora eu estou naquela terapia com o Chico Bárbaro, né? O Celton Mello é fantástico, então tem algumas que são interessantes, né? Mas eu não sou um que fico assistindo frequentemente assim, várias horas, né? Não é tanto não. Vicia também, se eu deixar, você quer fazer muito também, né? Mas assim, falando dos streaming, né? É uma nova janela de divulgação, tá mudando, né? Então antes você tinha a telona, você tinha a televisão, agora tem os streamings. Então isso ainda está se ajustando, né? Tá mudando, todo esse mercado tá mudando, né? Então estão surgindo novos grupos, né? Então existe um momento de muitas possibilidades nesse meio, né? Então vem até de encontro ao que a cidade vai ter um polo de cinema, acho que você deve ter ouvido falar, né? Que o Valmir já está e o Rodrigo estão falando já tem um certo tempo. Então é legal que você tenha um negócio desse aqui na cidade, abre para que mais pessoas possam produzir localmente, né? O próprio Curta Suzano é um pouco disso, de você valorizar o cinema local, né? Então hoje, com uma boa ideia, Edgar, você não precisa ter a melhor câmera do mundo, você pode ter um celular para você fazer uma história, contar uma história bacana. E isso é legal, né? Então, o Polo, o Curta Suzano, essas pessoas produzindo, ou o streaming que a gente está fazendo aqui hoje. Então, assim, ninguém é mais dono de uma única ferramenta. Então, tá tudo muito solto ainda, né? A gente está entendendo o que é isso ainda. A gente vai demorar um tempo até a gente entender o que é isso, né? Então, é legal que pode surgir várias coisas aí simultâneas, né? O Maurício Sordilli está falando, esse fotógrafo tem história, sempre de olho nos cliques, mais perfeitos, tem minha admiração, né? O Maurício aqui dá. O Mauricião é amigo meu também de longa data. É engraçado, né? O Maurício está aqui, ele trabalha na prefeitura, mas a gente é amigo desde 95, eu acho. A gente trabalhava numa produtora em São Paulo, que fazia casamento, inclusive, eu fiz muito frio para lá, que é Graduate, o pessoal da Graduate Eventos, né? Então já tem aí já um bocadinho nossa história, né? A gente conhece ele há muito tempo também, é recíproco também, viu, meu amigo? Um abraço para você. Bom, eu queria falar um pouco também da sua passagem no jornal Caminho da Diocese de Mogi das Cruzes. Talvez tenha te ajudado a ter admiração por esses documentários de Aparecida, ou te ajudado de alguma forma. Como que foi esse... Eu acho que não necessariamente, mas eu acho que teve uma coisa interessante lá. Uma que tem uma parceira que está comigo sempre em várias situações, que é a Silmara Helena, e essa foi uma delas. E ela me chamou para ir para o Caminho e a gente ficou lá, eu fiquei lá uns 7, 8 anos, né? Ela ficou acho que um pouco menos, porque ela foi assumir com o Marcelo aqui. E depois também aqui na gestão do Marcelo eu tive bastante próximo de alguns projetos documentários artísticos também, bem legal. Mas no A Caminho, a gente pôde experimentar, ela desenvolveu o projeto, a Silmara Helena desenvolveu o projeto lá e eu era fotógrafo, então a gente pôde, nossa... Tinha uma liberdade, uma relação do jornalista com o fotógrafo que foi muito legal. Então tinha
um jornal que a gente abria a página inteira mesmo, então foi interessante assim, sabe? Eu tinha uma possibilidade de comunicar através da minha fotografia um espaço que nenhum outro lugar eu tive. Talvez para entendesse isso muito bem. Aproveitava bem as fotos, né? Aproveitou bastante, bastante. E foi uma dupla que funcionou muito. Muito orgulho de ter trabalhado com ela nesse período todo. Depois o Frank também foi para lá, o Frank Eric Rodrigues. E foi bem legal. Lá a gente pôde fazer também o jornal A Caminho TV durante 6 meses, que a gente publicou na TV, canal 96 de Mogi, fechado na época. Também foi bem legal. A gente pôde produzir um programa semanal na TV. Foi uma experiência interessante também, né? Então foi um período bastante rico essa época, viu? Então foi bem legal. Magno, estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria que você falasse um pouco do futuro aí, o que vem por aí, os projetos que você tem em mente que as pessoas que te acompanham, te admiram, vão poder acompanhar aí. Tá. Antes de mais nada, deixa eu só falar do Curta Suzano rapidinho. Verdade, vamos falar do curto. Ó, o Curta Suzano, que as inscrições vão até o dia 15, né? Tá aí, depois de amanhã, é isso? Dia 13, é. Então, se quiser inscrever o seu filme, só entra lá, www.curtasuzano.com.br. Até que dia? Até dia 15, a gente prorrogou, 15 dias, então tá nos últimos dias aí. E tem algum critério, assim, quem pode se inscrever? O Escobar pode falar melhor disso, mas assim, qualquer pessoa com filme daqui a 25 minutos, vou fazer uma coisa grosseira aqui, tá? Da região, do Brasil inteiro, a gente tem a Mostra Panorama Brasil, temos a Mostra Regional aqui também, né? Então é subdividido. A gente tem mais de 200 inscritos já, não lembro quanto tá exatamente. Se tiver alguém online aí, pode até me falar, alguém do nosso coletivo. Mas é curta-metragem até 25 minutos, não mais do que isso, né? Qualquer pessoa pode se inscrever e mandar o seu filme lá, entrar no site, tem as formas lá para você mandar. E o futuro, Edgar... O Escobar está falando aqui, fomentar o audiovisual, possibilitar acessar e ampliar a atuação na arte, cultura, turismo e na própria indústria, pois o cinema é isso, um organismo com diversos saberes. 300 inscritos até agora. Escobar, tá legal. E o Oswaldo Birk está falando aqui, Carlos Magno, além de grande profissional, é gente finíssima. Obrigado, Birk. E bacana ver os amigos aí presentes. Então, cara, o curta é isso, inscreva seu filme lá, bem legal. A gente tem 300 filmes do Brasil inteiro, é um projeto que ganhou corpo nos últimos anos, né? Vai vir a calhar com um polo de cinema aqui que está sendo desenvolvido na cidade. É da região do Alto Tietê, será? Não, o Curta Suzano é geral. É Brasil. Tem bastante gente inscrito, né? Tem, mas na região também tem bastante gente. A gente separa o pessoal da região, né? Especialmente, né? Mas tem um panorama... E gente boa, né? Tem um pessoal muito legal. Um projeto, assim, bem legal. Estão envolvidos eu, o Escobar Flanelas, a Raquel e o Amauri. Certo. Bem legal. Olha, futuro. Eu estou num momento, assim, de uma pausa, né? Não vou usar o termo mais que estou me aposentando, que minha amiga falou que não é para usar, minha amiga Evelyn. Então não estou usando mais esse termo, mas assim, eu estou num momento de fazer uma... Quem me conhece sabe que eu sou muito dinâmico, gosto de fazer muitas coisas simultaneamente. Então eu quero fazer um pouco menos assim, mais tranquilo. Então estou nesse processo de achar o que eu vou fazer ainda. Mas eu continuo com o cinema, com os projetos que eu gosto, como o Farofa, como o Curta Suzano. Onde a vida acontece, eu estou pensando nele também, então eu penso nisso. Quero terminar a minha pós lá, entregar o meu TCC também, é uma coisa que eu preciso fazer também. Essa coisa do patrimônio é uma área que me interessa muito, eu sempre falo isso com a Rita, e eu vou estar conectado à cidade, seja quem for o prefeito, seja quem for que estiver lá na pasta, pouco me importa. Eu vou estar conectado a isso. Isso é uma coisa que eu tenho como certeza. Aliás, é uma das grandes certezas que eu tenho na minha vida. O que me interessa, essa questão do patrimônio histórico na cidade, me interessa muito, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, né? E de várias formas a gente pode contribuir, né? Então eu posso estar ali ou produzindo, ou catalogando, ou guardando alguma coisa, ou somando também, né? Hoje a gente tem a Rita lá que soma junto, é bem legal, já mandei uma parte do meu acervo para lá. O Valmir tá na secretaria também, é importante, né? Pessoas que são artistas que pensam isso, né? Então eu vou estar muito mais voltado a essa questão artística da cidade do que essa questão comercial. Acho que essa questão comercial, ela é importante, ela foi importante na minha vida e continua sendo, mas assim... Eu quero deixar mais espaço para essa área artística, cultural, de expressão, né? Eu já fiz bastante, né? Eu acho que eu me organizei para isso, então eu acho que eu posso usufruir mais disso. É isso que eu pretendo fazer nos próximos anos. Se Deus deixar, eu vou fazer. É isso aí. O Escobar está falando, tem 22 filmes do Alto Tietê inscritos no curto, né? O Sérgio Ricardo da Silva, Carlos Magno, excelente profissional e um ser humano ímpar. O Sérgio Ricardo deve ser o Sérgio da Romaria. Abraço, Sérgio. Mandando mensagem aqui. Magno, obrigado pela sua presença. Já acabou! Estamos encerrando aqui o Indiana Jones
da fotografia indiana por causa do seu chapéu. Quanto tempo você usa esse chapéu aí já? Há 8 anos já. Já virou uma marca já, né? 8 anos já. Comecei a usar em Paraty. Hã? Quando eu fiz 40 anos. Aí eu fui para Paraty com a Márcia, quando eu fiz 40 anos, a gente vai todo ano para lá, só não fomos agora, por causa da pandemia, né? E aí eu comecei a usar lá e foi até engraçado, porque eu falei, putz, eu vou usar na cidade. Aí eu falei, foda-se. E ficou uma marca, né? O pessoal estranhou nas primeiras semanas, nos primeiros meses, depois acostumou e eu gostei de usar, é um acessório que eu gosto. Bacana. Me dei bem com ele. Tá certo. Obrigado. Obrigado, pela obrigado. sua presença Obrigado. aqui. Obrigado pelo Você quer deixar alguma mensagem final aí pra gente encerrar? Agradecendo muito a sua presença. Eu que agradeço, queria agradecer a todos vocês aqui da redação, seu nome, todos da redação, em nome do Tavinho, toda a família Moraes também, a todo mundo que passou por esse jornal, essa escola, nessa família que deu oportunidade para tantas pessoas nessa região, que formou tantos profissionais, né? E que 60 vira 120 anos, 180, que as outras gerações possam tocar essa história, né? De uma forma, da forma que for possível, né? Porque as coisas vão mudando, então tem que se adaptar, entender para onde vai e tocar essa história, porque 60 anos não é para qualquer um. Parabéns, né? Tá certo. Obrigado, Magno, mais uma vez. Eu que agradeço. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista e até o próximo vídeo.